Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa que vivamos. É hoje que nós temos a oportunidade de dar glórias ao Senhor sempre. O versículo vou começar primeiramente lendo ele. E nós vamos começar refletindo, depois eu digo de quem é. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando nós lemos esse tipo de versículo, logo, ou até mesmo se você visse esse versículo escrito na traseira de uma carreta, você diria, é um texto bíblico? Sem dúvida. Por quê? Porque sem dúvida estamos falando de quem? Falando de Deus. Porque nem bem sei que tudo podes. Quem tudo pode a não ser Deus, a não ser Jesus Cristo? E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa é a frase que nós temos a certeza, claro, Deus. Qual é o plano de Deus que pode ser frustrado? Mas quando nós falamos isso, nós falamos muitas vezes na nossa calmaria, no momento tranquilo. E naqueles momentos de grande tribulação, será que essa é a frase que realmente sairia de nossas bocas? Será que as nossas vozes falariam isso a Deus? Dizendo, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Enquanto a esperança está ativa, sim. Enquanto nós estamos na esperança de que aquilo possa mudar, que aquilo possa, de um milagre possa acontecer, né? Aí nós usamos essa frase. Mas quando a resposta não é a que nós esperamos, será que é isso que o nosso coração se enche? Será que é desse tipo de fé que nosso coração se enche? De que Deus tudo pode e que os planos dele jamais serão frustrados? Você já viveu situações complicadas na sua vida, com certeza. Uns mais complicadas, outros menos complicadas. Uns tiveram talvez a insatisfação, ou até fugiu a minha palavra, a decepção de simplesmente querer e não acontecer. Mas se os planos do Senhor não falham, por que nós nos decepcionamos? Se os planos do Senhor não falham, por que nós deixamos de crer? Talvez a gente alegue a seguinte forma, não é que nós deixamos, é um momento, é um sentimento, e realmente é isso mesmo. O sentimento nosso muitas vezes é contrário àquilo que nós gostaríamos que fosse. Talvez o desejo mesmo diante de tamanha frustração ou tamanha decepção na vida, o desejo fosse que a gente cada vez mais tivesse essa fé mais forte. Dizer, não vou me frustrar porque eu sei que o Senhor está no comando. Mas nós temos a tendência de nos frustrarmos. Eu lembro de uma frase, de uma situação no capítulo no Novo Testamento, quando ele está no livro de João, quando um pai que tinha seu filho desde a infância, né, sofrendo com uma doença, né, e ele dizia que não era só uma doença, mas sim uma atuação do inimigo na vida daquele menino, porque o menino era possesso. E aquele momento de possessão daquele menino fazia com que o inimigo jogasse o menino para tudo que é canto, jogava no fogo, jogava na água, tentando matá-lo. E Jesus Cristo, quando ele se aproximou daquela situação, viu que os seus apóstolos não conseguiam resolver a situação, não conseguiam resolver mesmo. E em meio àquela dificuldade, Jesus Cristo olhou para o Pai e disse assim, você crê que eu possa curá-lo? Ou melhor, ele disse outra frase. O Pai olhou para Jesus Cristo e falou, se tu podes, ajuda meu filho. E Jesus Cristo olhou para ele e falou, se tu podes, tudo podes para aquele que crê. Mas o Pai olhou para Jesus Cristo chorando, falou, eu creio, mas me ajuda nessa minha falta de fé. Sabe, há situações na vida em que as circunstâncias abalarão a nossa fé. As
as circunstâncias abalarão a nossa fé. Se você já não teve isso abalado, eu te digo mais, as circunstâncias podem acontecer isso. Talvez a sua fé esteja abalada, sua crença foi praticamente a zero, ou ainda existe uma pequena fonte de fé, mas muito pelas circunstâncias da qual você viveu. Mas essa frase que eu disse aqui agora, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, ela foi dita exatamente por uma pessoa que passou por dificuldades e muitas dificuldades. Passou por muitas frustrações. Quando ele mais buscava servir ao Senhor, ele sofreu grandes danos. Perdeu filhos, perdeu todos os seus bens. E sabe o que é a situação delicada? É que o seu nome estava na boca do Senhor. O seu nome era de certa forma dita pelos lábios do Senhor com alegria. Mas chegou o inimigo e disse, ele só te serve porque você está com ele protegendo, do contrário, ele não te serviria. E Deus falou que é ao contrário, e eu vou te provar que é ao contrário. Porque Deus não é um Deus, não é Deus cuja a sua fidelidade pode ser questionada. E ele provou isso ao longo do tempo. Essa pessoa que sofreu tantos danos, em nenhum momento deixou de louvar o Senhor. Ao contrário, ele disse que ele não amava a Deus pelo que Deus deu a ele, mas porque Deus era. Esse homem se chama Jó. E eu te pergunto, será que nós passamos situações tão difíceis quanto ao que Jó passou? Sabe, a gente não precisa muitas vezes de muita coisa não. Mas a gente tem a tendência de muitas vezes reclamar das situações. Enquanto que Jó não. Jó sofreu as situações. Jó lamentou as situações. Jó lamentou o dia do seu nascimento. Mas ele não deixou de amar a Deus. Ele não deixou de louvar a Deus. Ele em nenhum momento colocou a dignidade de Deus ou a fidelidade de Deus em xeque. Ele sempre considerou Deus fiel. E ele acreditava que Deus em momento iria agir. E Deus agiu. Deus quer agir na tua vida, quer agir na minha vida. Mas será que nós realmente estamos dispostos a entregar a nossa vida? Será que as nossas palavras, o nosso amor, a nossa entrega realmente acontecem? Será que todos os dias nós colocamos nossos corações diante do Senhor, entregamos a Ele e nos alegramos com seus caminhos? Jó amava a Deus de uma forma que talvez nem eu nem você, irmãos. E será que nós somos dignos do amor de Deus? Está na hora de pensarmos um pouco mais, buscarmos mais o Senhor e deixarmos com que Ele flua em nossas vidas, deixar com que Ele governe nossas vidas. Que hoje Deus abençoe seu caminho, que hoje você tenha um dia maravilhoso e que a luz do Senhor esteja presente na sua vida. Ame o Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele fez já por você, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe amor maior do que esse. Não existe amor maior do que esse. Deus entregou seu Filho por mim e por você, quando nós nem sequer merecíamos, nem sequer olhávamos para Ele, nem sequer conhecíamos Ele. Ele entregou seu Filho para que nós tivéssemos realmente a reconciliação com Ele. Veja como é que é a história. Deus entregou seu Filho para se reconciliar conosco. Foi Ele quem buscou a nós, e não nós buscamos a Ele. Se hoje eu tenho fé, é porque a palavra do Senhor me ensinou os seus caminhos, me ensinou que Ele existe e que eu possa confiar nele. Por isso hoje eu te digo, entrega a sua vida a Ele, viva os seus propósitos, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.